noite, professores, professoras. Estamos aqui ao vivo, em companhia, né, de três professores, uma professora Margarida Onofre, que é vice-presidente da Profem, o Paulo Deloroso, né, um professor há muitos anos na área da educação e da rede municipal, e o professor Fernando Franzói. Aliás, né, doutor Fernando Franzói agora, né? E eu só queria falar para o pessoal que está aí nos assistindo que colocaram, né, nos grupos hoje que o professor Valdo, né, sofreu um infarto, então ele está bem, se recuperando muito bem, graças a Deus, e está mandando um abraço para todo mundo, e a gente está mandando um abraço também para o professor Valdo, porque ele deve estar vendo essa live. Professora Margarida, é contigo. Muito obrigada, Ciro. É uma honra muito grande poder falar, me dirigir, né, a professoras e professores jovens, sangue novo, que está aí se preparando e muito bem para entrar no magistério municipal, para entrar para essa carreira da qual eu já fui integrante. Na verdade, eu prestei o primeiro concurso para professores da Prefeitura do município de São Paulo, isso lá nos idos de 1969, já vai bastante tempo aí. Então, de lá para cá, então, como eu estava falando ali, sou professora Margarida Prado Genofre, sou vice-presidente da Profem, que a Profem é o Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo, parceira da Fábrica de Ideias Pedagógicas, né? Eu sou uma supervisora escolar, eu fiz toda a carreira do magistério municipal, exclusivamente no magistério municipal, e me aposentei no topo da carreira, porque essa carreira não existia dessa forma quando eu entrei, mas com muita luta, com muita mobilização dos próprios integrantes dessa carreira, nós fomos conseguindo estruturar uma forma de carreira que permite aos seus integrantes ascender, né? Por que não? Por que não dizer? Ter uma remuneração mais digna, né? Então, é isso que a gente chama de uma carreira. Você tem um início e você vai se desenvolvendo nessa carreira, na qual vocês, todos que estão aí, se Deus quiser, estarão participando dessa carreira dentro de muito breve. Para isso, é preciso se preparar, sim, é preciso não só passar, mas estar bem classificado, porque o edital desses concursos tem bastante etapas aí, né? É uma verdadeira corrida do ouro isso aqui. Mas eu gostaria de pedir para o Cido me ajudar, porque eu não sei mexer muito bem com essas coisas, e eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa carreira. Por que é bom a gente ser parte integrante dessa carreira? Então, Cid, você pode mudar o slide para mim, por favor? Pode, a próxima já. Vejam, ninguém aqui é hipócrita, né? A gente quer saber quanto que a gente vai ganhar. Está lá no edital, mas como é que é isso, né? Como é que se chega a isso? Então, é o seguinte, se para o professor, falando agora para aquele professor de educação infantil e ensino fundamental 1, é possível que se ter uma habilitação em nível médio, né? Aquele antigo curso normal, como a gente dizia. Nesse caso, o profissional de educação aí é considerado um professor categoria 1. Sendo categoria 1, ele ingressa na referência chamada QPE, Quadro dos Profissionais da Educação, de número 11, QPE 11, e vocês podem observar ali que tem umas letrinhas A, B, C, D e E, né? Ele ingressa no grau A, né? E do QPE 11. E se vocês observarem direito, ué, sumiu? Cido, acho que o Cido caiu.
Mas eu vou continuando, vou falar que daqui a pouco volta. Mas nessa tabela, vocês vão ingressar com um valor de 3.100 e poucos reais. E se vocês olharem a continuidade da tabela, esse número vai se repetindo. Por quê? O que acontece aí? O que acontece é que esse valor é atingido através de algo que nós chamamos de abono complementar. Esse abono complementar é o piso mínimo que um profissional de educação, um docente, tem que receber na prefeitura. Então, está difícil sem o quadrinho aí, que eu acho que o Cido é que caiu agora, né? O Cido caiu. Deixa eu ver, eu não vou conseguir fazer a apresentação, mas eu vou continuar. Se o professor, mesmo que seja de ensino fundamental, de educação infantil e ensino fundamental 1, já tiver uma licenciatura plena, ele já entra no QPE 14, no grau A. Eu vou pegar aqui a minha colinha, que pela minha colinha eu vou conseguir... Peraí, deixa eu pegar minha colinha, que eu já vou ver a tabela aqui para nós. Eu não sou muito boa com essas... Aqui eu tenho, pelo menos para mim. Então, já no QPE 14, o inicial do profissional de educação, aí, do docente, é o QPE 14A, R$ 3.787,50. Isto se ele estiver numa jornada, e é claro, os profissionais que ingressam, o professor que entra, ele entra necessariamente na jornada básica docente, que é uma jornada que você dá 25 horas aulas semanais, faz 5 horas atividade, 3 dentro da escola, 2 em local de livre escolha, e você recebe esse valor aqui. Esse QPE, se for com licenciatura plena, o QPE é 14, 3.700. Como também isso aqui é fruto de um abono complementar, vocês poderão observar, isso tem no site da Profem, está disponível essa tabela de vencimentos, vocês poderão consultar, tá? Ele vai ficar nesse piso por muito tempo, acho que o Cido está voltando. Ou alguém está conseguindo colocar, vocês podem verificar aqui, ó, esse QPE 14, esse valor de 3.787, ele vai se repetir no grau B, no grau C, no grau D, já muda no E. Mas também ele vai para o QPE 15, 16, tá vendo? Não, isso mesmo, 16 e 17. Ou seja, essa política de abono complementar distorce a carreira. Por quê? O que significa mudar esses números aí, QPE 11 para 12, ou 14 para 15, ou do grau A para o B para o C? Significa você ter progredido na carreira e, consequentemente, a ideia é ganhar um pouco mais. Você ganha mais. Mas vocês vejam que aqui o valor está permanecendo. Por quê? Porque o abono complementar acaba por distorcer a carreira. Mas é alguma coisa, né? É o que nós temos conseguido nas nossas lutas, nas nossas mobilizações, é que, pelo menos, os pisos iniciais sejam, a cada ano, atualizados, tá? Quem está passando aí para mim? Alguém está... pode passar para outra tela, por gentileza? Então, nós tivemos a jornada básica do docente, que é o que vocês entram, e aqui é a jornada especial integral de formação. Essa jornada especial integral de formação, ela é composta de 40 horas aulas, 25 horas aulas em sala de aula e mais 15 horas adicionais, sendo 11 na própria unidade, em trabalhos, em projetos, etc., em formação, e 4 em local de livre escolha. Ou seja, em termos de hora-relógio, essa jornada é de 36 horas. Mas essa jornada não é a básica. Você pode ingressar em determinadas condições. Se você tiver o bloco de aula completo, enfim, tem uma série de condicionantes aí que não dá para eu explicar tudo isso agora, senão eu vou levar 3 horas aqui, eles vão me expulsar já já.
Então, um professor que tenha licenciatura plena e que consiga entrar na jornada maior, ele vai ingressar com um inicial de R$ 5.050. É isso que ele ganha. Mas vocês observem que esses 5.050 permanecerão ainda por muito tempo. Mesmo que ele tenha uma evolução, uma promoção, esse valor vai continuar aí. A única possibilidade disso mudar é durante a data base, que, se o piso for reajustado. Se subir 5.050 para todo, mas todo mundo vai ter igual. Tá? Pode passar para o seguinte, por favor? Esse abono complementar é o que eu estava explicando agora há pouco, né? Porque ele complementa para se chegar a um valor mínimo, tá? Pode passar. Aí tem essa é a tabelinha do que eles acrescentam para ser esse piso mínimo. Pode passar também, que é muito rápido isso aqui, que eu não dá. Agora, o que é a evolução funcional do magistério? Você entrou na carreira, é claro, existe um período probatório de 3 anos, durante o qual você não vai ter evolução, você não vai ter nem promoção, que é mudar de letra, de grau, e nem vai ter evolução funcional por 3 anos, porque é o estágio probatório, como eles chamam. Mas, vencida essa etapa, vencido o estágio probatório, você poderá evoluir na sua carreira. De que maneira? Pode passar. Mudar para a próxima? Aí. Então, quais são as condições mínimas? Ter 3 anos de efetivo exercício, né? Interstício mínimo de 1 ano de uma referência para outra, para um novo, depois nas subsequentes, né? E vejam o que é interessante na carreira do magistério, que é paradigma para o resto do Brasil aí afora. Você tanto pode progredir na sua carreira por tempo, por títulos, ou pode combinar os 2 fatores, tempo e títulos. Para que isso serve? Vejam, se você é um professor que acumula cargos, que às vezes é uma professora que tem marido, filhos, 2 escolas, trabalha, né? Faz de tudo, você não vai ter tempo para ficar frequentando cursos, para escrever livros, escrever artigos de revista, não dá. Então, com o tempo, pelo decurso de tempo aí, você vai conseguir, sim, ter a sua evolução. Se você consegue fazer online, fazer mais curso, fazer formação, o sindicato oferece bastante, participar de congresso, seminário, você pode acelerar essa evolução funcional. Você poderá chegar ao topo da carreira mais depressa. Mas se você não é nem uma coisa nem outra, dá para ir conciliando tanto a parte de títulos quanto a parte do tempo. Então, é uma outra tabela que também te permite chegar ao topo da carreira, tranquilamente. Próximo. Então, é maneira da gente ter perspectivas de ir construindo uma carreira e solidificando até uma posição financeira um tanto quanto mais razoável, né? Não está bom ainda, porque ninguém ganha o que merece, mas... A próxima, por favor. Aqui são tabelas da evolução funcional, que também vocês, não vou cansá-los agora com vocês. Eu até coloquei, mas nós não vamos ter tempo para ficar analisando essas tabelas. Pode passar, por favor, que eu quero destacar outras coisas. Existe uma gratificação chamada gratificação de difícil acesso. Ela é concedida para determinados distritos do município de São Paulo. Então, essa gratificação, pode passar, porque isso aí é só o título, ela é mensal, tá? Ela visa incentivar a fixação dos profissionais de educação em determinadas unidades de trabalho que são consideradas de difícil acesso, muito distantes, bairros muito complicados. Então, eles dão essa gratificação, que é para ver se a pessoa consegue ficar lá, porque é muito difícil. O profissional
dificilmente quer ficar nesses lugares mais distantes. É lógico, ninguém aqui é só por caridade que a gente trabalha, né? A gente também tem condições, tem família, tem toda uma dificuldade, às vezes, de locomoção, né? Para ficar indo todo dia longe. É lógico que a gente procura ir mais perto de casa, né? Mas a gratificação de difícil acesso é um valor que se pretende pagar a mais, se paga a mais, para que o profissional vá trabalhar mais longe. Próximo, por favor. Estou falando bem por alto, viu, gente? Só para vocês terem uma ideia de que isso existe. Próxima. São 3 faixas de distritos, né? Eles estão aqui estabelecidos, está aqui, mas um distrito tem uma rua que divide, quem está nessa rua ganha tanto, na outra. Não adianta. É a divisão geográfica do município que conta. Tá? Próximo. Ela é uma coisa paga mensalmente, ela não se incorpora para nada, você não vai levar isso na aposentadoria, só vale enquanto você está realmente trabalhando lá, se você entrar em licença, você perde, tem uma série de coisas, tá? Próximo. Bom, e também tem uma série de exigências que eles dizem que não é compatível com uma porção de outras coisas, inclusive com a gratificação por local de trabalho, que é a próxima que eu vou comentar com vocês. Essa é a mais nova que a gente tem. Ela foi regulamentada recentemente. Próxima. Que é a gratificação de local de trabalho. Ela é um pouquinho diferente do difícil acesso. O difícil acesso está relacionado com o local, com o bairro, o distrito onde a escola se localiza. A gratificação do local de trabalho está mais relacionada às condições que esse local de trabalho apresenta. Próximo, por favor. Também é paga mensalmente, ela é incompatível com a outra, você ganha uma coisa, não ganha a outra, não são todas as escolas que podem, só 35% das unidades da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação é que estão nessa condição. E tem uma tabela, pode passar também, que varia de acordo com a dificuldade de lotação, que é o DL, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vejam, ela pode variar de R$300 a R$1.500, tá? Dependendo da situação da unidade, tá? É da própria escola, não exatamente do bairro onde ela se localiza. Próximo. Essa também é uma forma de calcular essa gratificação. Próximo. Serviço noturno. Então, os profissionais de educação, não digo os de educação infantil e fundamental 1, que dificilmente vão trabalhar à noite, a não ser que trabalhem com o EJA, né, com a educação de jovens e adultos. Mas fundamental 2 é mais comum que tenha o ensino noturno, se bem que também a SME vive fechando as classes do noturno, né? É uma briga nossa do sindicato de manter as turmas para o aluno trabalhador. Próximo slide, por favor. Então, essa gratificação por serviço noturno acrescenta 25% na hora de trabalho, paga das 22 às 6, para todo mundo, para não docentes. Os docentes, pode voltar um pouquinho? Bom, para os docentes ela vale... Não, voltar. Para os docentes ela vale a partir das 19 até as 23 horas. Tá? O professor recebe esse adicional noturno, dando aulas a partir das 19 horas. Existe também um outro prêmio, esse é pago anualmente, é o famoso Prêmio de Desempenho Educacional. Então, esse prêmio... Neste ano de 2022, ele teve um valor de R$6.000, pago uma única vez no ano, mas é claro que não é todo mundo que recebe esse valor.
Esse valor é um valor cheio para quem tem a jornada maior, que seja aquela GEIF, né? E para quem não tem faltas, não tem licenças, tem um exercício real, a escola tem um bom desempenho, quer dizer, tem toda uma fórmula de cálculo disso aí, que tanto leva em conta aspectos individuais quanto os coletivos da própria unidade educacional. E este ano ainda houve uma espécie de um prêmio, um abono, sei lá, um a mais aí nesse PDE, para quem não teve nenhuma falta sequer. Então, chegou até a R$ 7.800. Mas não é para todo mundo, aposentado não ganha, e vocês que nem entraram ainda na carreira, então vamos dizer, mas o que eu quero saber do aposentado? Não quero saber, tá tudo bem. Mas vamos lá, é uma forma que o governo tem de distribuir o dinheiro sem dar dinheiro para aposentado. Mas vamos lá. Então, esse prêmio por desempenho educacional, ele é pago a cada ano, não é um valor líquido e certo, não dá para você contar com isso, eu vou ganhar isso por ano, não. A cada ano o valor dele é estipulado em decreto, né? Depende da disponibilidade orçamentária e depende do desempenho e basicamente, da frequência, do comparecimento, a presença física aí dos profissionais de educação, que esse é um prêmio que não é só para os docentes, esse também o pessoal administrativo, operacional, os gestores também recebem. Próximo. Remoção. Olha, vocês vão lá, vocês vão passar no concurso, vocês vão ser classificados, vão ser chamados para escolher. E, ai, meu Deus do céu, eu moro em Itaquera e só tem escola no Campo Limpo. Eu vou passar o resto da minha vida trabalhando no Campo Limpo? Não. É possível, a cada ano, você participar de uma remoção, de um concurso anual de remoção. Pode passar. É possível? Sim. Ela ocorre de duas maneiras. Um concurso anual de remoção, que ele é geralmente feito a partir do segundo semestre, começam as inscrições, você tem uma classificação, indica unidades, não sei o quê, até antes do final do ano é publicado o resultado disso, o que a gente chama de depara, de onde você foi para onde você foi, né? Às vezes você consegue a escola que você queria, nem sempre, mas é possível também uma remoção por permuta, ou seja, eu tenho uma pessoa que trabalha lá, vou usar o mesmo exemplo que eu usei já, trabalha lá no Campo Limpo, e trabalha aqui em Itaquera e mora no Campo Limpo, e eu moro em Itaquera e trabalho no Campo Limpo. É possível permutar? Sim. Existem maneiras de se permutar, mas há uma possibilidade. A gente precisa ter concordância das chefias imediatas, isso é feito até o mês de fevereiro, excepcionalmente já teve em julho, né? Mas ainda é possível você ter essa remoção, você mudar a sua lotação. Existem critérios, mas, em tese, é possível. Próximo, por favor. Fora isso, a gente tem, a cada 5 anos, um adicional, pode passar a próxima, que são os chamados quinquênios. A partir de 5 anos de efetivo exercício. Efetivo exercício significa desconta as licenças, as faltas, né? Então, com 5 anos, trabalhou 5 anos de efetivo exercício, você tem 5% a mais na sua tabela de vencimentos. 10 anos, 10,25%. É sempre 5% sobre 5%. Porcentagem sobre porcentagem, chega lá no final com 40,71%. Pode-se chegar até isso. Próximo. Vocês já estão mais animados, né? Esse aí também, o que não conta, isso aí. Vocês não vão estar muito interessados nesse momento. Próxima. Sexta parte. O que significa a sexta parte? Quando você recebe o quarto adicional, o quarto quinquênio, ou seja, completa 20 anos de efetivo exercício, você recebe também a chamada sexta parte. O que é isso? Soma o padrão e soma o quarto adicional,
e divide isso por 6. Esse valor é a sexta parte. Então, também isso você ganha a mais. Próximo. Enfim. Professora Margarida, avisando o pessoal que aqui, esse link que vocês estão é o link da live da Profem. Houve um problema técnico e pessoas foram para um outro link que não está sendo transmitido. Então, eu aqui peço desculpas e se vocês puderem avisar seus colegas para entrarem nesse link aqui, por favor. Tá ok, você já deu o recado, então? Isso, qual é o link? Desculpa, gente. Não, é esse mesmo. Esse aqui, as coisas que estão. Perdão, mas eu não entendo disso. Então, gente, o que eu quero dizer para todos vocês? Vocês viram que existem os mecanismos pelos quais a gente pode ter uma certa tranquilidade, um desenvolvimento na carreira, a possibilidade de ter vencimentos mais dignos. Isso aí não existia desde sempre. Isso foi conquistado a duras penas por toda a categoria, por uma luta dessa categoria. Todos nós, profissionais de educação, engajados aí nisso, lutamos muito para chegar a essa configuração. Entretanto, tudo isso que vocês viram é adicional por tempo de serviço, quinquênio, sexta parte, promoção nos graus, evolução funcional por tempo, por títulos, etc., está seriamente ameaçado de ser extinto. Por quê? Porque os sucessivos governos, não é só esse, não, já vem de algum tempo, estão implantando uma forma de remuneração chamada de subsídio. E isso visa acabar com qualquer remuneração baseada em tempo, baseada na experiência. Então, é uma filosofia de valorizar o inicial das carreiras e achatar tudo. Para quem está no topo da carreira, para quem já se aposentou, eles entendem que essas pessoas já não têm mais muito para contribuir. Então, estão querendo implementar, inclusive para a nossa carreira, que eu dei uma pincelada nessa carreira, estão querendo implementar essa remuneração por subsídio. Ela acaba com o adicional, ela acaba com essa forma de progressão por tempo, por títulos, por tempo e títulos combinados, acaba com tudo isso. E a única maneira que a gente tem de resistir, ou pelo menos de tentar jogar isso mais lá para adiante, de evitar que o pior aconteça, é se sindicalizando. Tá? É muito importante que vocês, ao entrar no magistério, né, conquistarem esse cargo, procurem se filiar a um sindicato. É lógico que eu estou aqui para defender o meu sindicato, a Profem, onde eu sou vice-presidente, é aquele que eu acredito, onde eu estou lutando há quase 40 anos. Eu conheço, é um sindicato independente, apartidário, né? Mas existem outras entidades. Então, eu não vou fazer propaganda para nenhuma outra, é claro, mas também não estou aqui para falar mal de nenhum outro, até porque eu coordeno um fórum de entidades, nós nos relacionamos muito bem entre todas as entidades, temos as nossas divergências, é claro, mas a minha mensagem final aqui é essa: estudem, passem, se efetivem, entrem para essa carreira, mas filiem-se a um sindicato. Organizem-se para lutar, para pelo menos manter a nossa carreira como ela é hoje, porque está difícil a gente procurar melhorias para a carreira. Que dirá, né? A gente consiga impedir esse movimento que vem sendo implementado. Várias carreiras da prefeitura já estão com esse sistema de subsídio. Acaba de ser aprovado lá, está aprovando, acho que já foi em primeira votação, não sei se já foi a segunda, para os agentes gestores que não tinham. Então, os profissionais de educação são dos últimos que estão resistindo nessa remuneração através de vencimentos, que é isso, não subsídio. Tá?
Então, eu desejo a todos vocês que tenham muitas... Não é sorte, não, porque concurso não é sorte, é preparo. Mas que tenham a consciência de que vocês estão se preparando e que vocês são perfeitamente capazes de conquistar. Ah, quantas vagas tem? Pensem assim, para mim, basta uma, né? A minha vaga, o resto... Vai ter que fazer silêncio que eu vou ter que entrar aqui, por favor. Por favor. Ô, professora Margarida, obrigado, muito bom. Muito obrigado mesmo pela apresentação. Desculpe se eu extrapolei meu tempo aqui. Não, a gente pede desculpa, porque houve uma, não sei o que aconteceu com o link, né? E o link agora sim, esse link que está agora, está funcionando, está no YouTube. Eu não sei porque que o YouTube deu uma parada, e aí houve uma versão de link, mas está tudo funcionando. O pessoal está na audiência legal, então não tem problema mais nenhum, acredito, tá bom? E eu acho que a internet também deu uma interferência, né? Logo agora, então deu uma interferência, aí caía, aí eu tentava voltar e ficou nesse... A Margarida saiu. Eita. Bom, pessoal, beleza, então o Paulo e o Franzói, quem que vai agora fazer a sua apresentação? E pode ser eu? Livre, pode, só... Sim, Paulo. Pode ser o Paulo Deloroso? Tá aí. Tudo bem, Franzói? Margarida tá voltou. Bom, Margarida, muito obrigado. Agora a gente vai ter a palavra aí do professor Paulo Deloroso, né, o galã da fábrica de ideias. E vamos Uau! lá. Olha lá, o Franzói ficou com ciúme. Doutor Franzói. Também sou fã do Paulo. O Paulo está no coração sempre. Isso aí. Paulo é o máximo. Então vamos lá, Paulo. Coloca a sua apresentação e vamos embora. Tá bom. Bom, eu vou me apresentar aqui primeiro, tá bom? Sim, claro. Tá bem? Eu, assim como a professora Margarida, sou professor da Rede Municipal de São Paulo. Eu sou a experiência viva disso que ela apresentou aí, em termos da carreira, da evolução funcional, das conquistas que a gente teve nesse trajeto histórico aí. Eu sou professor do Fundamental 2, professor de língua portuguesa, e acumulo o cargo de supervisor escolar na DRE Capela do Socorro. No momento, estou afastado dos dois cargos, trabalhando na Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo, ajudando lá nos projetos de educação que passam por lá. Estou trabalhando lá. Trabalho também a Fábrica de Ideias Pedagógicas, nesses concursos, no trabalho nosso de formação preparatório para concurso. E é isso que eu vim fazer aqui, né? É isso que eu vou fazer com vocês aqui. Eu trago para a nossa conversa o trabalho com discursiva para quem está se preparando para concurso. Quem precisa estudar, está lá no edital, a discursiva. Então, espera lá, deixa eu pegar a minha discursiva aqui, colocar na tela para todo mundo aqui. Só um segundinho que ela vai aparecer já aqui. Espera aí. Espera aí que ele já vai aparecer. Espera aí, não quer aparecer. Ele é teimosinho. Ele está aberto aqui. Deixa eu ver o que houve. Ou você apresenta, né, Paulo, ou faz o arquivo, ou busca o arquivo. Ele vai aparecer. Ele apareceu, está aqui, ó. Um pequeno detalhe. Ele está aí agora. Perfeito, ó. Tá para todo mundo aí, então. Eu trago, então, para... Viu, Paulo? Oi. Faz a tela agora inteira, tela cheia. Já está em tela cheia. Não está? Para mim, não está. Tá, não. Não, lá não está aparecendo.
Lá vem aqueles probleminhas. Você vai ter que apresentar, remove ela e faz como apresentação. Beleza, é isso aí. Deixa eu abrir de novo aqui, peraí. Vamos lá, que ele vai ter que aparecer para nós aqui. Vou abrir aqui. Coisas que acontecem, coisas de internet. Bom, tá aqui de novo. Vamos lá de novo. Apresentar, compartilhar. Vamos colocar aqui na tela. Compartilhar para todo mundo. E agora, tela cheia. Prontinho, né? Não tá, viu, Paulo? Você apresentou? Sim. Coloquei aqui, ó. Coloquei para ficar na tela cheia. Tá na tela miudinha? Tá, não, ela aparece assim, na lateral dela, aparecem os slides menores. Né? Não sei o que há aqui, viu? Olha. Como resolver isso? É um caso sério. Bom, dá para tocar assim? Podemos seguir assim? Dá sim, Paulo, pode ir. Pode ser? Então vamos lá, gente. Vamos. Senão a gente fica com esses problemas eternamente aqui. A ideia que eu trago para vocês aqui é trabalhar com a prova discursiva. Eu trago uma questão discursiva para ter como formas da gente estudar para ela e se preparar para um tema. Eu me preparei especificamente para a discursiva que trabalha com conhecimento específico que eu trago para vocês aqui. Trago uma pergunta que pode aparecer em concurso. Está lá no edital, é um assunto importante, é um dos princípios para todo mundo, tanto para o Fundamental 1, Educação Infantil, para o pessoal do Fundamental 2 e Médio, esse conceito que nós vamos trabalhar aqui. Então, tem aqui, eu trago para vocês no formato como se fosse a prova discursiva lá da Getúlio Vargas. Então, abre aspas. O conceito de equidade compreende e reconhece a diferença como característica inerente da humanidade, ao mesmo tempo em que desnaturaliza as desigualdades. Fecha aspas. Essa é uma afirmativa que vocês encontram no currículo da cidade. Está lá naquele documento introdutório do currículo da cidade, e que fala de equidade, um assunto muito importante. Qual a pergunta que pode aparecer na prova utilizando desse conhecimento específico? Tá aí. Discorra sobre o conceito de equidade aplicado à educação e explique de que forma tal compreensão deve orientar as propostas educativas de nossas escolas. É muito possível que a gente encontre perguntas assim, porque vocês vão ter perguntas de estudo de caso e perguntas de conhecimento específico. Este aqui não é um estudo de caso, é um conhecimento específico que vocês têm no edital. E o tipo de pergunta é esse: discorra, ou seja, fale, explique, para você mostrar conhecimento específico sobre isso, né? E a segunda parte normalmente aparece nessas mesmas perguntas discursivas aí, que é, além de você mostrar o que você sabe, apresente também como isso daí pode influenciar nas propostas educativas. Então, qualquer conhecimento específico aí, vocês, professores, que forem perguntados em prova, muito possivelmente vão pedir para você explicar, que é para você demonstrar domínio, conhecimento desse saber específico que estará lá no edital, e eles querem saber como é que você pensa sobre esse conhecimento aplicando na proposta educativa, no plano de aula, na sala de aula, enfim. Bom, para se fazer valer numa pergunta como essa, eu fui buscar o próprio edital, porque para responder, para a gente ficar dentro do que é pontuação, para usar os conhecimentos que estão lá no edital, esse edital é rico, né? Ele é vasto, ele tem muita coisa. Então, usando o edital, as chances da gente perder pontos são menores. O próprio edital trata desse assunto aí de equidade. Então, eu fui buscar no edital como que a gente pode ter bases para escrever um bom texto sobre isso. Evidentemente, o próprio currículo da cidade está falando sobre isso. Aí que eu trago para vocês, ó. Está lá no currículo da cidade. Equidade, 2 pontos.
Partimos do princípio de que todos os estudantes são sujeitos íntegros, potentes, autônomos e, portanto, capazes de aprender e desenvolver-se. Então, essa é a primeira grande premissa da equidade. Acreditar que todo mundo é capaz de aprender. Contanto que os processos educativos a eles destinados considerem suas características e seu contexto e tenham significado para suas vidas. Então, os dois lados aí dessa moeda. Todo mundo é capaz de aprender, desde que a escola, os educadores ajudem. Assim sendo, buscamos fortalecer políticas de equidade, explicitando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, garantindo as condições necessárias para que eles sejam assegurados a cada criança e adolescente da rede, independente da sua realidade socioeconômica, cultural, étnico-racial ou geográfica. Nesse texto que a prefeitura está dizendo, então, né, que está garantindo esse direito aí, esse princípio da equidade aí, de que todos são capazes de aprender, desde que haja esforço dos educadores para ajudar, ela está dizendo no seu documento que fortaleceram políticas explicitando os direitos de aprendizagem. Então, os documentos mostram quais são os direitos de todo mundo aprender. Então, todo mundo tem que aprender esses direitos que estão lá nos documentos. E os professores todos vão garantir esses direitos aí a todos, independente das suas condições. Então, primeiro esse. Segundo, tem lá o próprio conceito no documento que traz o que está lá no documento do currículo da cidade e também na Base Nacional Comum Curricular. E diz lá, o conceito de equidade compreende e reconhece a diferença como característica inerente da humanidade, ao mesmo tempo em que desnaturaliza as desigualdades. Então, isso é importante, né? Então, agora, uma outra palavrinha está associada à questão da equidade, é reconhecer que todos somos diferentes, todos somos capazes de aprender, como vocês já viram, e todos somos diferentes, nós não seremos iguais mesmo. E mesmo nessa diferença, somos capazes de aprender e não podemos deixar ninguém para trás, que isso vira desigualdade, de modo a que todos aprendam. De acordo com a terceira versão da Base Nacional, a equidade supõe a igualdade de oportunidades para ingressar, isso é importante, ingressar, permanecer e aprender na escola, por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos têm direito. A mesma coisa dito pelo documento curricular da cidade da prefeitura, que está lá na Base Nacional, mas aí o que eu chamo para a atenção de nós todos aqui, igualdade de oportunidades para ingressar, ou seja, ter vaga, permanecer na escola e aprender. São as três grandes coisas aqui que estão associadas a essa ideia de equidade. O currículo da cidade contempla o respeito à diversidade humana, considerando que os sujeitos devem ser valorizados pela sua heterogeneidade, quanto ao gênero, etnia, cultura, deficiência, religião, entre outras particularidades. O não reconhecimento da diversidade na escola pode ser gerador de discriminação e exclusão do estudante e assim contribuir para aprofundar as desigualdades educacionais ao invés de combatê-las, o que não se quer, evidentemente. Bom, o que mais que temos? Tem uma autora que trata dessa questão da inclusão, da diversidade, aliando mais coisas nesse contexto de equidade, que é a professora Mantuan, Maria Tereza Mantuan. No texto que nós vamos encontrar no edital, no livro lá, chamado Caminhos Pedagógicos da Educação Inclusiva, onde ela vai dizer, os caminhos da educação inclusiva exigem uma educação de boa qualidade para todos, e o que implica em, primeiro, mudanças na gestão escolar para ser democrática e inclusiva. Segundo, mudanças nos papéis ocupados pelos integrantes da comunidade escolar, que interagem com o cotidiano da escola e das salas de aula, percebem os alunos como sujeitos de direitos, e também transformações da sociedade para que reconheça e acolha a diferença. Contribuições essas que são trazidas aqui. Eu trago pelo menos essas para oferecer boas reflexões, bom conteúdo para você aproveitar em termos do texto. Voltamos à pergunta, enfim, né? A pergunta é, primeiro, discorra sobre o conceito de equidade aplicado à educação. Então, nós temos que ter no nosso texto explicação sobre o conceito de equidade. E ponto 2, no nosso texto tem que ter, explique de que forma tal compreensão deve orientar as propostas educativas em nossas escolas. Então, essas duas coisas têm que estar no nosso texto. Eu trago um texto, então, para servir de referência, de sugestão, né?
um texto escrito aqui por mim para oferecer para as pessoas. O texto escrito por mim quer dizer, é um texto, é um que pode ter elementos importantes que responda a essa questão que nós faremos o teste aí. Bom, o texto começa com: o princípio da equidade na educação significa reconhecer que somos diferentes e cada um em suas singularidades é capaz de aprender e se desenvolver. Lembra, professores? A gente tinha que escrever aqui que todo mundo é capaz de aprender e se desenvolver. Também, dentro do conceito, vocês viram os textos falando, reconhecer as diferenças. Todos somos diferentes, mas todos somos capazes de aprender. Por isso, em vermelho é o destaque. Essas palavras-chave têm que constar para quem discute equidade. Continuando. Também, tal princípio implica em um entendimento por parte dos educadores de que no trabalho educativo é preciso conhecer melhor os estudantes, seus contextos de vida, suas características e processos de aprendizagem para construir propostas que atendam a todos em suas conquistas escolares. Esse era um outro ponto super relevante para articular o conceito de equidade, que eles são singulares, temos que conhecê-los, temos que perceber seus contextos de vida para construir propostas para atender a todos. Então, aí articuladas as ideias para discorrer sobre o conceito de equidade. Continuando, porque não era só isso, né? A equidade baseia-se na igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer e aprender na escola. Lembra disso? Tem lá na Base Nacional. Por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos têm direito. Aquela ideia de direitos de aprendizagem. Uma das maneiras de tratar no currículo da cidade, de garantir, é ter esse patamar de direitos de aprendizagem aí. E considera que cada um parte de um ponto distinto da jornada de aprendiz, o que exige dos educadores planejar o apoio pedagógico necessário a cada um de seus progressos. Então, igualdade de oportunidades é mais do que achar que todo mundo tem acesso, é entender de onde parte cada um, que tem uma garantia de aprendizagem para todos aqui, e oferecer o apoio para que todos progridam dentro desses direitos. Então, está aí esse texto complementar sobre esse assunto. E, por fim, a escola, nessa perspectiva, assume planos para o acompanhamento de todos os que mais precisam de suporte e define projetos comprometidos com o sucesso de todos, independente de suas diferenças, condições e características. Ninguém fica para trás, aprendizagens para todos. O texto tinha que chegar a algum final. Então, temos aqui o texto montado de maneira que tem a introdução, temos que checar o número de linhas, vou checar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas. Claro que na prova vai ser feita no modo manual, aqui 15 no computador, eu imagino que dê para caber até em 20 linhas. O critério para avaliar vai partir da pergunta, né? Então, discorra sobre o conceito de equidade. Então, professores, vejam se está aqui explicado o conceito de equidade. Aqui, com as palavras-chave marcadas em vermelho, estamos explicando sobre o conceito de equidade. Então, o texto fala sobre isso. Outra checagem, qual era a outra pergunta? Explique de que forma tal compreensão deve orientar as propostas educativas. Aqui, na parte final, entre o segundo parágrafo e o terceiro, estão aqui a proposta de planejar apoio pedagógico, planos para acompanhamento de todos, projetos para o sucesso de todos os estudantes aqui. Acredito que tenha dado conta da resposta. Outra coisa importante quando a gente olha para o edital é que um texto como esse tem que ter fluência e coerência. Fluência é avaliar se ao ler o texto ele flui, a gente consegue entender as ideias, ela tem um encadeamento lógico aqui, que a gente consegue ter o início, o meio e o final do texto, de maneira que ele satisfaça a quem leia e compreenda perfeitamente. E coerência, né? As suas ideias internas não se contradizem, a construção das frases também não ficam confusas, então isso tem que ser avaliado aqui. Acredito que essa sugestão tenha sido uma boa sugestão, um bom texto, e eu digo para você, professor, talvez tenha que escrever sobre equidade, pode ser que não, mas serve como um modelo para você ter essas marcas e coisas importantes
Claro que o estilo de escrita vai ser o seu, né? Você vai usar as suas palavras como você quiser, pode escrever com menos linhas, explicar mais alguns pontos, cuidado com a quantidade de linhas, mas dá conta de a gente trabalhar com a ideia de equidade, que é a proposta aqui, e como é um texto que serve tanto para o pessoal, para PEIF, como para Fundamental 2 e médio, essa seria uma escrita que daria para tirar bons pontos aí. E aí eu deixo essa sugestão para vocês aqui, para a gente trabalhar discursivas e ficar bem preparado para ir bem na prova, tá bom? Tá aqui o meu abraço para vocês. Oi, Paulo, tudo bom? Muito legal. Beleza mesmo. Muito boa apresentação. E aí vamos lá para o doutor Franzói. Como é que vai, Franzói? Vamos lá colocar, né? Que você acha, já colocou aqui. Muito boa noite, pessoal, professoras e professores. Eu sou o professor doutor Fernando Franzói da Silva, recém-doutorado pela Universidade do Norte do Paraná, na área de metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias, ou simplesmente área de ensino, área 46 da CAPES, da nossa Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal. Mas eu sou um educador popular, né, professor Paulo e Cido, e professores aí, e vivo no mundo das oficinas, das formações de gestores e professores, em toda a parte do mundo. E o meu lema é o seguinte, não deixar ninguém para trás. Por isso, até agora há pouco, eu estava ali no link errado, buscando cada um e cada uma para participar aqui da live. Era só clicar no botão, na logomarca do Jornal dos Concursos e acessar essa live em andamento. Nós estamos aqui. Agradeço às que compreenderam e estão aqui. Mas vamos lá, né, professor Cido? Vamos tratar aqui de um tema muito importante. Eu vou dizer para vocês, a minha história, só para iniciar, ela é marcada por um compromisso muito concreto e realizador junto a populações excluídas da escola. E aqui já vai minha primeira dica para esse concurso, professor Paulo. E professora Ana e professora Érica, que me ajudou lá a trazer, a incluir cada um e cada um de vocês, certo? É a gente ter o olhar para a diversidade. Então, essa é a palavra-chave máxima do concurso São Paulo. E eu tenho 99% de certeza de que uma das questões discursivas será sobre o tema da diversidade. E eu acredito que vai ser sobre a questão dos refugiados. Eu faço um trabalho em São Paulo com refugiados e imigrantes. E uma segunda pergunta sobre a avaliação. Então, eu trago para vocês os elementos aqui. Currículo da cidade, conhecimentos gerais e específicos. E muita gente fica se perguntando, mas e agora? Como que eu vou fazer para trabalhar toda aquela bibliografia imensa que está aqui, olha quanta coisa que vocês estão estudando. Então, eu trago aqui o que você precisa saber de essencial para esse trabalho. Eu sou o professor, doutor educador popular, Fernando Franzói, à disposição de vocês, também para perguntas. Vamos falar, resumidamente, o professor Paulo brilhantemente falou a respeito do currículo da cidade e também de como que a gente precisa levar em conta o conceito de equidade. E aí vem uma outra dica importante. Precisamos entender a escola como espaço social da esfera pública. Para que serve a escola? Para nos inserir na sociedade abrangente, na sociedade global. E essa escola, ela está encarnada, ela está enraizada nos chamados territórios, que, conforme Milton Santos diz, o espaço não é lugar. O lugar é aquele ambiente onde nós damos sentido. Você pode passar por uma rua e aquilo não se tornar significativo para você, mas se ali acontecer algo muito importante para a sua vida, isso será um lugar. E os territórios são essa ampliação onde nós temos a vida comum, a vida na polis. Vida na polis, currículo da cidade, currículo democrático. É nesse ambiente que se dá a educação. Mas o que é educação em São Paulo? Ela está marcada por princípios que o professor Paulo já falou. A equidade é um princípio muito importante. E aqui uma chavezinha de leitura para vocês. Equidade é justiça com igualdade.
Coloque na sua cabeça essa palavra-chave. Equidade é igual justiça mais igualdade. Nós temos também um outro princípio, que é a questão inclusiva, ou seja, acabamos de falar, não deixar ninguém para trás, e integralidade, que aqui nós precisamos entender que integral, professoras e professores, significa compreender a pessoa como um todo, no aspecto biopsíquico, sociocultural, econômico, espiritual também, em todas as suas multidimensionalidades, mas aí tem uma pegadinha, a FGV diz que não faz pegadinha, mas tem uma pegadinha aí, o integral também significa envolver-se com o ambiente de interações com o outro. Então, isso é integralidade, é estender a escola para o espaço da comunidade, das empresas, dos sindicatos, como a professora Margarida falou, né, dos partidos, dos movimentos sociais, dos lugares de lazer, de cultura, é que o estudante possa se apropriar da cidade como um local também de cidadania. Cidade, cidadania. Mas São Paulo tem um exemplo que não faz educação sem compromisso com a diversidade. Então, eu falei que essa é uma palavra-chave. O que é a diversidade? Está compreendendo as relações étnico-raciais, as relações de gênero. Hoje, infelizmente, nós vemos o feminicídio, a violência contra a mulher muito forte, a questão da educação especial e o desenvolvimento sustentável. Preste atenção. Por que a educação especial é importante no currículo da cidade? É porque lá em 88, isso está na bibliografia, os movimentos sociais, professores e professores, fizeram pressão para se inserir na Constituição. Depois, o movimento negro veio para cima e o movimento feminista. Se hoje nós falamos de currículo para indígenas, é porque os indígenas se movimentaram para reivindicar, como diz Miguel Arroio, o seu rosto dentro da escola, a sua oportunidade. Mas tudo isso vai se ligar, se a gente compreender a cidade educadora, São Paulo a exemplo de Barcelona e muitas outras cidades no mundo, é o território educador, é envolvente para a participação e real protagonismo, não protagonismo de mentira, mas para a pessoa poder usufruir, né, de direitos na cidade, quando ele for se inserir, ou ela, na questão socioprofissional. Então, nós temos aí a grande inovação do currículo de São Paulo, que é a Matriz de Saberes, que ela está ligada, sim, aos desenvolvimentos sustentáveis da ONU, mas está lá em 2013, há 10 anos atrás, nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica brasileira, com os princípios éticos, políticos e estéticos. Ou seja, não adianta trabalhar somente o cognitivo, é preciso trabalhar a responsabilidade social, é preciso trabalhar a beleza na educação, como afirma Paulo Freire, que também está lá na nossa bibliografia. Mas a palavra-chave de hoje, e você vai usar na sua discursiva, é a palavra democracia, tão massacrada, tão negada, mas que é importante que a democracia seja real. Saiu ontem o relatório do Tribunal de Contas mostrando que grande parte dos estudantes não tem acesso aos tablets. Os tablets vieram quebrados, os computadores não têm como instalar, né? Então, isso sim é uma vergonha, né? Vergonha é não oferecer à população, aos estudantes, seus direitos completos. É atentar à democracia. E São Paulo não pode ter um currículo da cidade que faz um discurso belíssimo e a prática ser uma prática contraditória. Mas somente vai acontecer se tiver protagonista, se tiver grêmio estudantil, se tiver movimento sindical de professores, se tiver professores se capacitando, se tiver professores ganhando salários dignos, salários que possam permitir uma carreira para que ele não precise ficar procurando bicos. Professor não é bico, professor é essência de educação. Então, isso é muito importante que a professora Margarida falou e eu acredito nisso. Aí vem, você está se perguntando agora, bom, tudo isso aí eu já sei, porque é a parte geral. O que exatamente eu quero dizer para vocês é que como que você relaciona o conhecimento geral pedagógico com o conhecimento específico de língua portuguesa, geografia, ciências naturais, matemática
as áreas de conhecimento e os componentes, história, geografia, língua estrangeira, etc. Como faz essa interligação? Se você aqui vai prestar para o PEB 2, não é isso, professor Cid? E não é o PEIF e Fundamental 1, quando você está no PEIF e Fundamental 1, em geral você é uma pedagoga ou pedagogo. Mas se você está no Fundamental 2, ensino médio, você provavelmente, ou é pedagogo ou é licenciado em um dos componentes. Aí você se pergunta, como que eu vou estudar todo esse conteúdo e fazer uma síntese? E aqui eu trago para vocês essa chave, porque eu estudei todos esses livros aí para poder trazer para vocês algo bastante sintético. É assim, vocês precisam perceber que o geral, do conhecimento geral, como o professor Paulo falou, está interligado com o conhecimento específico. E aí eu trago para vocês uma frase, 2 parágrafos que estão no documento do ensino fundamental, em qualquer documento na parte introdutória dos componentes do ensino fundamental, que é o seguinte. Vamos lá. A proposta de atualização do currículo da cidade de São Paulo reforça a mudança de paradigma que a sociedade contemporânea vive, na qual o currículo, como diz o Miguel Arroio, não pode ser concebido como uma adaptação do estudante ao modelo que a escola oferece, mas como um campo aberto à diversidade. Vou ler tudo, depois eu vou comentar. Essa diversidade não é que cada estudante pode aprender conteúdos diferentes, mas sim aprender conteúdos de diferentes maneiras. Então, vamos ver como que se relaciona o geral com o específico. Primeiro ponto que está dito aqui é que há uma mudança de paradigma. O que é essa mudança de paradigma? Nada mais é do que uma mudança que ocorre em todos os campos da ciência, ciências humanas, naturais e todas as ciências específicas, da fragmentação, deixa eu escrever aqui, para uma visão da totalidade. Então, se você vai estudar geografia, tem lá, olha, eu preciso aprender o espaço geográfico como totalidade, compreendendo o lugar, que é o conceito do Milton Santos. Isso vale para o PEIF também, vale para o PEB 2 ensino médio. Como que eu aprendo história? Para sair dos manuais de história para poder compreender-me como sujeito histórico em uma totalidade global para, entendendo o presente, projetar o futuro. E ciências naturais e matemática? Qual é essa fragmentação? É sair de um saber fragmentado de aprender expressões aritméticas e não chegar na geometria, que a maioria das escolas não chega na geometria, e entender que a matemática tem sim que responder à prática cotidiana, mas tem que elevar o seu conhecimento matemático a um nível superior de conceitos matemáticos, para você poder fazer o raciocínio lógico, o pensamento crítico sobre a realidade. Olha como é importante isso. E nas ciências naturais, como a biologia, é o conceito da alfabetização científica, que significa nada mais, nada menos do que incluir cada estudante, a equidade, professor Paulo, que o professor Paulo falou, e nós concordamos e corroboramos com essa ideia, essa compreensão crítica da realidade para se tornar cidadão. Aí, a todos aqueles conteúdos específicos, né, que hoje se chama, não se fala mais conteúdo, mas em velhos livros, que a FGV traz muita obra ultrapassada dos anos 2000, dos anos 90, coisas que eu estudei lá na minha graduação nos anos 80, traz coisas válidas, mas que já não dizem respeito. Por exemplo, fala a palavra conteúdo, quando hoje é objeto de aprendizagem. OA, né? Então, é importante a gente entender que há uma mudança na ciência de paradigma, da fragmentação para a totalidade, e isso atravessa todas as disciplinas, não fala mais disciplina, é componente, fica mais bonito, todos os componentes que estão ali no currículo da cidade. Percebeu? Mas tudo isso tem aqui uma sociedade contemporânea, porque aquela escola ultrapassada não serve para mais nada hoje. Aquela escola morreu. Hoje, a escola precisa ser uma escola totalmente ativa, cidadã, global, que compreenda cada componente, matemática, ciências naturais, geografia, história, língua portuguesa, língua estrangeira, etc., como uma forma do aluno
estar aberto à diversidade e não para moldar esse aluno com certo patamar que a gente gostaria que ele fosse. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Essa diversidade não significa que cada estudante poderia aprender conteúdos diferentes, mas aprender conteúdos de diferentes maneiras. Isso está no currículo da cidade. Veja que até o currículo da cidade usa a palavra conteúdo. Né? Então, não é uma palavra proibida. Né? Não é uma palavra proibida. Acabei de terminar minha tese, onde eu mostro que o tradicional tem que combinar com o contemporâneo. O problema é quando você tem desrespeito ao estudante, quando você tem desrespeito ao professor, quando você não compreende que a equidade é uma meta, é algo para ser buscado ali. Bom, então, o professor Paulo falou que cada pessoa tem o direito de aprender, não deixar ninguém para trás. Esse é o lema da ONU, dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, cada componente também se liga a essa visão macro. Por quê? Eu vou estudar biologia para entender como preservar o planeta. Aí tem lá a bibliografia sobre educação ambiental, belíssima. Né? Eu vou aprender matemática para poder resolver problemas, mas respeitando a minha diversidade. Porque o indígena, eu trabalho com indígenas também, o indígena aprende diferente do juruá, que é o não indígena. Em Caingangue, juruá é o branco, é o não indígena. Os juruás aprendem diferentes, os indígenas aprendem de uma forma. Os africanos que vêm da África, refugiados, eu trabalho também com refugiado, compreende o mundo diferente. Até os universitários, lá na África, a universidade tem uma outra conformação, uma outra configuração que não é excludente, como no Brasil. Onde lá o pessoal entende que precisa ter, sim, a inserção, a inclusão, isso já é dado. Aqui nós estamos lutando para isso. Que vergonha, isso é uma vergonha. Então, aprender conteúdos de diferentes maneiras, considerando a neurodiversidade. Então, por isso que eu estou afirmando para vocês, peguem firme no conceito de diversidade, que vocês vão ver a banca sorrir para vocês fazendo uma boa prova. Bom, eu trago aqui algumas questões, e vocês podem colocar aí no chat, que eu estou acompanhando um pouco aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha, que eu não consigo ver todas as perguntas de imediato. Essas perguntas mais técnicas e de live, aí e de curso, etc., o professor Cido responde. Meu negócio aqui é dar dica quente, direto ao ponto, para você gabaritar questões, ensinar e aprender aqui com vocês como resolver questões da FGV. Tudo bem? Cido, me organiza o tempo aí que eu estou aqui a todo vapor, você vai me sinalizando aí. Bom, então eu trago essa questão de Pernambuco, a prova de biologia. Eu trouxe biologia por quê? É assim, numa abordagem por competência, o contexto e a interdisciplinaridade são essenciais. Parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. Na proposta do PCN, é estimulada a integração de diferentes áreas no desenvolvimento de trabalhos pelos educandos. A esse respeito, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falso. Primeira frase. A pluridisciplinaridade permite o estudo de um objeto de uma única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo. Segunda proposição. A interdisciplinaridade transfere métodos de uma disciplina para outra. Será que isso é verdade, né? Já estou aqui adiantando o comando. A transdisciplinaridade procura compreender o mundo atual, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. Aí, as afirmativas são, respectivamente, letra A, FVV, letra B, VVV, letra C, VFV, letra D, VVF e letra E, FFV. E aí, qual que é a resposta? Eu peço um tempo para vocês responderem. Coloquem no chat que eu estou observando vocês aqui. Mas, professor, misericórdia, o PCN já não vale mais, tem a BNCC e o currículo da cidade de São Paulo já superou isso faz tempo. O currículo da cidade de São Paulo é melhor que a BNCC. Por que que o professor trouxe essa questão aí? A Rosângela falou letra C, Gabi letra C, Fernanda letra C. Tá, vamos lá. Mas por que que eu trouxe essa pergunta para vocês? Se a FGV coloca livros do século passado, né, para a gente estudar, então eu trago uma questão do passado, dos PCNs, que vai ajudar vocês a gabaritarem pelo menos uma questão, pelo menos uma desse concurso vai ser sobre
a interdisciplinaridade. Então, está todo mundo colocando a letra C ali, mas eu quero falar para vocês o seguinte. Bom, o que é a pluridisciplinaridade? Permite o estudo de um objeto de uma única disciplina por várias disciplinas, a inter transfere métodos e a trans compreende o mundo atual. Eu quero, antes de responder, vocês estão colocando todos a letra C ali, né? Então, vamos lá. Eu quero dizer para vocês o seguinte, como que eu resolvo questões da FGV? 5 critérios. Primeiro, organização da questão. Segundo, à primeira vista, o seu grau de dificuldade perante a questão. Terceiro ponto é como você vai lançar estratégias para resolver. Quarto ponto, antes do concurso, quais as lacunas que você tem, que você vai resolver e recuperar, vai recompor sua aprendizagem até a data do concurso. E a quinta questão, escape. Como que eu vou chutar? Bom, gente, até a seleção brasileira, né, errou os gols, mas tentou fazer com técnica. Então, chute também tem técnica, né? Então, vamos lá. Organização da questão. É uma típica questão de verdadeiro e falso, com enunciados a partir de uma obra de documento do MEC. O primeiro ponto é esse. Poderia ser uma obra do currículo da cidade. Segundo ponto, fácil ou difícil? Eu estou vendo aqui, entre letra C e letra E, várias pessoas indo por esse caminho. Tá. Terceiro ponto é estratégia. Nós vamos ter que olhar o conceito de cada uma das proposições e tentar descobrir o que é verdadeiro e falso. Lacuna, se você tiver algum problema em resolver, você precisará voltar aos conceitos. Então, vamos lá. Pluridisciplinaridade. Pluri significa múltiplo. Permite o estudo de um objeto de uma única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo. Isso é verdade? Pluri. Então, tem várias disciplinas e elas estão aqui estudando a mesma coisa. Mas elas não se conversam, correto? Então, a pluridisciplinaridade é exatamente isso. Então, aqui é verdadeira. No segundo ponto, eu tenho aqui a interdisciplinaridade. Aí o professor de matemática falou com o de literatura e falou, pessoal, vamos fazer aqui um projeto. Aí juntou da geografia, juntou lá da biologia e juntou também da educação física. Então, cada um aprendeu com o outro. Portanto, a interdisciplinaridade transfere métodos de uma para outra. Por quê? Você vai lá na matemática, tem pedagogia de projeto. Né? São Paulo, uma colega minha me falou que não usa mais a palavra sequência didática. Mas a literatura que a FGV colocou para vocês fala nas obras de componente em sequência didática. Preste atenção para não achar que a sequência didática morreu. Ela está muito viva por aí, nas obras antigas que a FGV colocou para você estudar, que, ao meu ver, não seriam necessárias, mas como foram colocadas, é importante estudar. Tudo bem? Então, está uma confusão ali de D, C e E. Então, a interdisciplinaridade transfere-se em métodos. Bom, se eu coloquei que a primeira é V, então podia ser a B, a C, a D. Então, a E e a A não é, tá? D e A não é. E e A não é. A Rosana falou da B. Então, está entre a B, C e D. Aí eu vou dizer para vocês que, sim, a interdisciplinaridade transfere. É verdadeiro também. Verdadeiro, verdadeiro tem... Assim que a gente resolve, tá? Esse é o macete aqui do professor. Tá certo? Tem macete aqui. Então, aí, portanto, a C caiu. Então, eu estou entre a B e a D. E agora? Agora que pegou. É verdadeira ou falsa a última? A transdisciplinaridade procura compreender o mundo pela unidade do conhecimento. É a maravilha do mundo. Trans sempre é ultra, sempre é além. Trans, né? Transporte, né? Transsexual, transmutação, transfusão, né? Transdisciplinaridade é algo além. Então, portanto, a última também é correta. A F caiu, F de Fernando caiu, a letra B é a alternativa correta. Pegaram o raciocínio, Fernanda? Muito bem, Rosana. Mas aí, quem marcou porventura letra C, letra E, vamos fazer uma revisãozinha aqui que eu falei. Então, organização da questão,
Amor e ódio, que é se é fácil, difícil ou média. Estratégia, eu falei 2 estratégias aqui. Uma pelo conceito e outra pela técnica do chute, né, do escape. 4, lacunas. Eu percebi que vocês precisam dar uma revisada, nós vamos fazer agora. E o escape, que aqui não tem como escapar. Peraí, cadê um? Assim. Tá. Então, tudo bem com essa questão? Errando é que se aprende. Muito bem, Rosângela. Então, outra dica aqui que a Rosângela me fez lembrar. Para a pedagogia crítica, o erro é fonte de informação. Isso vem lá do Piaget. E no material que tem aí do currículo da cidade, fala de como tratar o erro. O erro não como um erro no sentido pejorativo, de estar equivocado, mas como uma fonte de informação para o seu trabalho. Tudo bem? E viva Paulo Freire, né? Aqui minha canequinha do Paulo Freire. Viva Paulo Freire, mas chega de Paulo Freire, gente. Chega de Paulo Freire ser mal compreendido, ser ignorado, porque tudo isso aqui, a grande base é a pedagogia crítica do Paulo Freire. Aí a Tatiane Conceição pediu para repassar. Já eu vou. E a Marina falou, voltar na barra, me espera um pouquinho que eu vou fazer aqui um macetinho top para vocês poderem acertar essa questão aí. Tudo bem? Vamos lá agora adiante aqui, professor Cido. Agora, eu peguei essa questão da FGV e transformei ela em discursiva, que foi baseada na questão anterior, tá? Foi eu que criei essa número 2 aqui, com base no estudo que eu fiz sobre como a FGV aplica suas provas. Defina, no mínimo, 3 conceitos de integração entre disciplinas na escola. Relaciona esses conceitos à abordagem por competência. Vamos lá, gente. Como que vocês vão responder essa questão? O professor Paulo falou da introdução, desenvolvimento e conclusão. É uma das formas. Aqui eu vou explicar para vocês a minha teoria dos 3 componentes da banca FGV, tá? Os 3 componentes. Tudo bem? Vamos lá. 3 é o número cabalístico, tá? É um número que as pessoas gostam, o número 3, tá? Então, vamos lá. Como é que você responderia? Me dê dicas aí. Me dê dicas de como resolver. Quais são os 3 conceitos de integração? Os mais comuns são a pluri, a multi e a inter. Disciplinaridade. Todas elas falam da necessidade de integrar, por quê? Porque a ciência mudou. Lembra que eu falei mudança de paradigma? Do fragmentado para o holístico. Essas 2 palavras, fragmento para totalidade, vai te ajudar a responder umas 4 ou 5 questões da prova em janeiro. Depois vocês me cobrem, tá? Então, vamos lá. Defina 3 conceitos. Eu defini 3 aqui. E relacione esses conceitos à abordagem por competências. Tudo bem, olha só. Eu vou definir cada um deles aqui e vou relacionar. Não vi ninguém colocando dica para mim. Eu estou perdido agora aqui. E aí? Vocês têm que me ajudar. Como que o doutor vai resolver? O doutor Fresco, né, acabou de sair do doutorado anteontem, defendi minha tese, chamada Vidas Híbridas. Em breve, nas melhores plataformas aí. Muito bem. Me ajudem, por favor. E agora, como vou relacionar o conceito de abordagem por competências? Então, veja bem, nós entendemos que a disciplinaridade é aquela pedagogia tradicional. A integração entre disciplinas serve para formar o cidadão protagonista. Aí, como é que eu faço em relação à abordagem de competências? É o sujeito em ação. Aí eu preciso ter aqui um conceito básico de competência, que é mobilizar ação do sujeito para que ele possa resolver problemas e decidir sobre a sua vida. Resolver a vida, tá? Então, eu vou precisar formular um texto, não vou fazer tão divinamente como o professor Paulo Deloroso fez, mas aqui eu fiz um esqueminha para você poder responder. Tudo bem? E nesse patamar eu tenho um bloquinho, 2 bloquinhos, e aí o meu fechamento é o 3º bloco, que é
que isso é essencial. É fundamental essa integração para atender às necessidades e demandas dos cidadãos que se querem formar no século XXI. Olha que bonito fecho aí da minha discursiva, tudo bem? Lembre, na discursiva você não coloca a sua opinião, você vai descrever ali o seu processo. Tudo bem? Vamos aqui adiante, então. Estão animados? Animados? Estão cansados? Como é que vocês estão aí? Eu não estou vendo mais reações aqui. Eu não estou vendo ninguém falando mais nada, estão prestando atenção aqui. Ah, muito bem, Humberto aqui falou, ó, associar resolução de problemas, liderança, trabalho em equipe, argumentação dependendo da proposta. Humberto, eu quero ser assim em breve como você, tá bom? Então, vamos lá. Então, Humberto, muito bom associar com as necessidades as competências chamadas globais, que o Humberto coloca ali, as competências de altas qualidades, que são exatamente a resolução de problemas, liderança, trabalho em equipe, argumentação dependendo da proposta. Tudo bem? Então, agora aqui, deixa eu voltar na minha telinha. Uma possível resposta, tá? Existem inúmeras propostas. Bom, defina pelo menos 3 conceitos. Eu tenho aqui comigo vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 conceitos de integração. Pluri, multi, inter, meta, eco, post e transdisciplinaridade. Legal? Então, você tem que escolher 3. Pega aqueles que são mais comuns aí. O multi, o inter e o meta já estão muito bons. Aí eu vou copiar a colinha que eu fiz aqui, né, da questão da própria FGV. Eu vou aqui, para exemplo, tá bom? Eu não escreveria assim. Eu pegaria pluri, inter e trans. A pluri é objeto estudado. Aqui eu estou voltando a responder a Tatiana, acho que foi que pediu, né? Daqui a pouco você vai ter uma surpresa aqui com os conceitos. Vocês vão ter pluridisciplinaridade, o estudo de um objeto, uma única disciplina por várias disciplinas. Eu fiz aquele esqueminha e vocês aproveitaram. A inter transfere métodos para outra. E a trans, ela vai além. Trans sempre vai além. E o segundo passo é relacionar conceitos da abordagem por competência. Aí eu fiz esse fecho aqui. Não fui brilhante como o professor Paulo, não sei se ele está na sala. Em uma abordagem por competência, o contexto e a interdisciplinaridade são essenciais. Espera aí, apareceu uma palavrinha chamada contexto. Ao se estimular a integração de diferentes áreas no desenvolvimento de trabalhos pelos educandos, e assim você podia continuar fazendo ali a sua integração de conhecimento para o seu protagonismo. Eu estou aqui olhando ao lado porque tem um chat que eu estou acompanhando aqui enquanto estou na minha tela do PowerPoint. Tudo bem? Passei? Vocês acham que eu mereço que nota? Vocês são a banca agora. Passar por banca não é fácil. Então, vocês são a minha banca. A Amanda está cansada e ansiosa. Vamos mais um pouquinho. Eu fiz o esqueminha aqui. Aqui, respondendo também a Tatiana e oferecendo para vocês, a multi é assim. Então, eu trouxe 5. 1, 2, 3, 4, 5 aqui do 7. A multi, as disciplinas têm um tema comum e nada... Não, eu não posso tirar nota 10, tem que ser nota 50. Lá na prova discursiva é de 0 a 50. Então, eu estou mal. Quem me deu 10 ali, Sandra, Rosângela, né? Alguém me deu 11, né? Tá bom. Então, nada em comum entre as disciplinas. Todo mundo vai trabalhar, por exemplo, o pessoal adora trabalhar o lixo, só que cada um olha o lixo de um jeito. Ou vai trabalhar a Copa do Mundo, ou vai trabalhar mudança climática, e aí fica por ali. Pluri. Melhorou. Tem um tema comum e as cooperações entre disciplinas estão aqui presentes. Não vou riscar porque senão estraga. Inter. Tem um tema comum, e aí tem esse retângulo aqui, que na minha construção ele representa uma coordenação. Então, ele tem um tema comum, tem cooperação, e aí tem coordenação. A trans é além. Eu fiz um símbolo do átomo aqui, né, para dizer que tudo se relaciona. E eu fiz uns tracejados aqui, não sei se dá para ver, ó, dizendo que essas disciplinas começam a perder seus limites. Hoje, por exemplo, na medicina, se estuda se a pessoa tem dor de ouvido, vai estudar a cabeça até o pescoço, porque existe as ciências da cabeça. Não é mais o otorrinolaringoestomatologista que cuida
cada um de uma parte do corpo. Não, nós somos híbridos, nós somos holísticos. Então, na trans vai além. Tema, cooperação, coordenação e há o sentido da totalidade. Esse sentido da totalidade é que é a palavra mágica que vai unificar as áreas de conhecimento que vocês estão estudando e às vezes fica pensando que é uma grande massa de conteúdo, mas vocês, pelo conceito de totalidade versus fragmentação, vocês vão fazer uma releitura da área específica dos componentes, vocês vão ver como isso vai ficar uma delícia para aprender. E a meta também vai além. Aí essa visão de totalidade, ela já rompeu, tá vendo aqui, ó, ficou até cor de rosinha, né? Então rompeu os limites da disciplina e não há mais fronteiras. O meu cunhado, ele é físico e professor pesquisador, mandou experiência para a NASA, em foguete, etc. Então, é o seguinte, hoje existe um campo que ele estuda que é ciências moleculares. As ciências moleculares é a combinação da biologia, química, física e outras ciências que estão ali relacionadas, gente. Então, já acabou esse negócio de apenas professor de português, apenas professor de história. Mas aí, o que precisa ser condenado é acabar com a carga horária de história, é acabar com o trabalho do biólogo, é reduzir as aulas de filosofia e privilegiar língua portuguesa e matemática na maior carga horária para atender o que o Banco Mundial está querendo. Isso aí está errado. Né? Mas que é importante as disciplinas trabalharem juntas, é muito importante, sim. Então, a metadisciplinaridade é um objetivo aqui a ser alcançado. Critérios de avaliação. Bom, gostaram aqui? Espero que tenham aproveitado essa parte. Mas agora eu quero trazer para vocês, tem um tempo ainda, Cido? Como é que eu estou aí de tempo? Vamos embora, até amanhã. Então, vamos lá. Critérios de avaliação muito importante, porque como que vocês me avaliaram, né? Como que vocês me avaliaram e como que a banca vai te avaliar? Eu passei por uma banca e elas colocaram, a banca de doutorado colocou critérios para minha avaliação. Eu segui os critérios, fui aprovado. Então, vocês vão seguir o critério. Vamos lá. Então, eu trago aqui da própria FGV. Para funcionar como instrumento de avaliação, a prova tem que ser capaz de refletir a diferença entre aquele que domina o assunto e os demais. Então, você que está aqui estudando, está tendo essas dicas importantes, vai ter um desempenho top também. Isso está na obra do Banco de Conhecimento da FGV. Aí no edital de São Paulo, tem lá a prova discursiva visa avaliar conhecimento necessário para o desempenho da atribuição do cargo, por isso que eu falo que ele tem que saber de diversidade, tem que saber de avaliação, só para quem não pegou do começo, para mim essas são as duas perguntas discursivas, além de considerar sua capacidade de interpretação de escrita na forma culta da língua portuguesa. É aquilo que o professor Paulo falou da coesão e coerência no texto. Então, vocês sigam ali o que o professor Paulo falou, que ele entende tudo sobre isso. Na avaliação da questão discursiva, será considerado o grau de conhecimento do tema, bem como a fluência e coerência. Foi isso exatamente que o professor colocou lá. Agora, como que você avalia isso? Aí, preste atenção, tem que ser caneta preta. Essa aqui não serve, porque ela é fumê, né? Ela aqui deve ter um chip aqui dentro. Essa aqui não serve, tem que ser transparente, preta ou azul. Mas aí você vai tirar 0 se a prova for entregue em branco, se apresentar a letra ilegível, apresentar textos não articulados verbalmente ou escritos em língua diferente do português, for redigido no espaço reservado na folha do texto definitivo, fora do espaço. Então, mesmo que ela esteja uma belíssima escrita e está fora da regra, já era, você já vai levar 0. A lápis, em parte ou no todo, então não pode fazer a lápis e depois passar a caneta por cima. Faz a lápis no rascunho, aqui com base no edital, faltou aqui um. Coloque, se for fechar o parênteses, lembre de colocar, não faça como eu, então, né, faça aqui essa questão. Vamos adiantar aqui. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente os critérios de correção. Então, primeiro, no uso da linguagem, cada questão eu falei que vale 50, né? Vamos falar que é 5 aqui, que eu devia ter colocado 20 aqui, né? 20 e 30. Um exemplo aqui, tá? Depois a banca vai divulgar como que eles corrigiram. Domínio da norma padrão, estrutura do texto, objetividade, ordenação e clareza e coesão textual.
certo? Então, aqui, veja que o domínio da norma padrão é 1. A estrutura e objetividade, ó, a coesão é meio. Então, você tem que escrever em português culto. Isso vai te dar mais ponto. Não é? Mesmo que você não tenha muita coesão, você vai ter ali um trabalho importante. Agora, eu criei aqui, gente, isso aqui não é que a banca fez, eu não peguei de lugar nenhum, eu criei isso aqui com base no estudo de como a banca faz. Então, vamos lá. Critério de correção. Lembra que eu falei dos 3 itens? Eu coloquei aqui, porque nos padrões de resposta, em geral, aparece 3 coisinhas para a banca analisar, que vai de 3 a 0 aqui. Certo? Então, vamos lá. Lembra daquela questão? Vou voltar rapidamente. Professor, peraí. Não acabou ainda, calma aí. Só voltar aqui. Defina 3 conceitos e relacione a abordagem por competência. Tudo bem? Lembra disso? Então, como que é o critério? O critério é em torno do enunciado. Em torno do enunciado. Se eu definir as 3... Gente, não pode fugir disso. Não fuja do enunciado. Ali está o critério. A FGV é bem coerente com isso. Ela diz 3 formas. Então, você tem pluri, multi, trans, eco. Não é? Foram 7 que eu coloquei. Pegar 3. Né? Tem 7, pega 3. Formas de integração de forma fundamentada, de modo fundamentado, né? E relaciona a abordagem por competências. Então, primeira coisa, segunda coisa, terceira, e menciona aquela palavrinha contexto, lembra? Se ele faz isso, a banca sorri, dá 3. Agora, se ele define formas, fundamenta, mas não relaciona a abordagem por competências, você tem que falar de competência ali. A palavra competência tem que aparecer. Não adianta substituir por habilidade. Tem que ser a palavra competência. Porém, menciona que, junto com o contexto, a interdisciplinaridade é essencial. Aqui, no meu exemplo, é isso que eles estão atrás, dessa expressão. 2,5. Se ele define as 3 formas, mas ele não relaciona e não menciona, aqui está certo, né? Ok. E não menciona o contexto, aí cai mais um ponto aqui. Depois, se ele define menos de 3 formas, relaciona a abordagem por competência, que é o item 2, ok. E menciona do contexto, peraí, esse cara aqui, essa cara tá legal. Então, eu vou ter aqui nota 1, porque ele podia ter feito um esforço, ele ou ela, e colocar mais uma, né? Então, mas se ele define menos de 3, não relaciona a abordagem por competências e não menciona que, junto com o contexto, a interdisciplinaridade é essencial, vai levar ao 0. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim. Aqui eu criei esse exemplo e mostro para vocês. Tem outros padrões de resposta que são nessa mesma estrutura. Por exemplo, tem um padrão de resposta da prova de São Paulo anterior, que a FGV fez, que coloca que a palavra avaliação tem que aparecer. Então, se o aluno escreveu e não colocou a palavra avaliação, perde ponto no conteúdo. Por isso que não basta ter apenas a coesão, a coerência, precisa ter também o atendimento ao comando da banca. Tanto para a questão objetiva quanto para a discursiva, você precisa prestar muita atenção no que a banca está pedindo. Aí você vai conseguir fazer o seu trabalho de maneira bacana. Bom, gente, muito obrigado. Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Peço novamente desculpas, né, por problemas técnicos que tivemos. E se tiver alguma pergunta, podem colocar ali também no chat, que eu estou dando uma olhadinha aqui. Correto, professor Paulo? Tudo bem, Franzói? Tudo bom. Isso aí, Bela. Fernando. Muito bela. Muito bem, Fernando. Então é isso, gente. Eu acho que atingimos aí 1h30, né? Eu acredito que valeu a pena. Aí a professora Margarida precisou sair, que ela tinha um compromisso às 20 horas. A gente já de antemão agradece bem a Profem, a Fábrica de Ideias Pedagógicas, né,
pela iniciativa, e eu acredito que a gente fará outras lives, né, com coisas específicas para os alunos, que é bem interessante, diante de um edital bem estressante, com conteúdos enormes, né, e a prova aí está no dia 8 de janeiro, né, que é para o Fundo 2, e dia 15 de janeiro para o PEIF, e eu acredito que eu acho que a live foi bem legal para todos, e agradeço aí, professor Franzói, professor Paulo Doloroso, e conte com a gente aí sempre, e a gente que sempre conta com vocês. Muito obrigado, professor Cido, obrigado aos professores que estou vendo aqui no chat, Carla, Sandra, Tainá, Raniele, Gabi, Vera, Elisângela, Maria, Valéria, muito obrigado aí pela presença de vocês, Rodrigo. Então, eu estou à disposição, Cido, aí de vocês para novas lives, e desejo muito sucesso a cada uma e cada um, e que vocês tenham bastante iluminação na hora da prova também. Obrigado. Obrigado, Paulo, também, que é um prazer estar com você aqui para a gente poder tratar desses assuntos, né? Perfeito, também agradeço muito o convite, a oportunidade aqui. Espero que tenha ajudado aí, dado boa contribuição. É sempre bom estar com vocês todos aí. E professores, é isso aí, ó. Estudar, sei que já está perto do Natal, mas assim que a gente aprende, assim que a gente faz bem, boa prova aí, trocando essas ideias. Um abraço, legal estar com vocês aqui. Ô Paulo, Cido, tem um tempo de responder a pergunta do Lincoln? Diferentes tipos de abordagens disciplinares são como níveis de trabalho entre disciplinas, quer dizer, a tendência é que todo o sistema educacional chegue na meta disciplinaridade? Paulo, essa pergunta é para você. É difícil responder essa pergunta. Se esse é o objetivo das redes, é difícil responder. Até porque a gente tem diferentes perspectivas nos governos. Então, do ponto de vista de construir uma filosofia de educação, a gente tem que olhar para os governos que nós temos aí, que filosofias esses governos têm aí. Não acredito que essa é a perspectiva adotada pela maioria dos governos que nós temos aí. Mas eu concordo que é possível ter como uma meta, né? Que a ciência seja absorvida de tal forma que as pessoas tenham também uma visão mais totalizadora, não totalitária, né? A visão da totalidade para poder abordar os diferentes temas, inclusive nós, professores, de abordarmos de maneira holística, de maneira a dialogar todos nas áreas de conhecimento. Por quê? Nosso conhecimento não é separado, nós aprendemos tudo junto e misturado. Então, professor Lincoln, obrigado pela pergunta. Aí, muito instigante também. A ciência, mas sim. O Paulo tem razão que depende dos governos, porque tem governo que não acredita na ciência, né? Então, tem uns que acreditam demais, né? Então... A ciência, sim, pesquisa sobre conhecimento, sim, a pedagogia em relação a isso, sim, aí sim, claro. Então, está bem, gente. Obrigado mais uma vez, né? E aí a gente torce para boa recuperação rapidamente para o professor Valdo, né? E, enfim, a gente está disponível para vocês, a Fábrica de Ideias aí, obrigado pela oportunidade também, pelo Jornal dos Concursos, né? Que também está junto com a gente, estamos todo mundo junto, tudo misturado, e estamos aí. Obrigado mais uma vez vocês, e quem nos tolerou até agora, né? Muito obrigado, gente, muito boa noite para vocês, e até uma breve, a gente vai colocar aí mais uma live para vocês, em breve a gente avisa todo mundo, tá bom? Boa noite, vai ficar gravado, boa sorte. Né, Ciro? Vai ficar gravado, vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado, sim, e os materiais a gente vai colocar também disponibilizado para todo mundo, tá bom? Muito obrigado e até breve. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos e todas.